Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 6, verso 4. Diz assim: as crianças que ficaram agora quietinhas, ou se dirijam lá para o berçário. Efésios 6, verso 4 diz: E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aí, fecha os olhos, vamos orar. Pai, diante de Ti nos colocamos agora, diante do Seu trono santo, da Sua presença santa, do Seu Espírito Santo. E o único pedido que fazemos é por graça. Graça, Senhor, sobre todo esse salão, sobre essas mentes, sobre esses corações, sobre a mensagem. Graça. Graça que pode mudar, transformar, salvar, nortear pecadores. Graça que pode quebrantar, sensibilizar, comover corações. Graça que pode ensinar teus caminhos. Leva cativo mentes e corações, Senhor. Tira de nós a distração, dispersão, irreverência, destemor. Pelo contrário, que o seu temor se assenhore desse local, de modo que o teu reino avance, que tu receba glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, ou não provoquei vossos filhos a ira. Primeiro, Paulo ensina como não educar os filhos, a maneira errada de educar os filhos. E o segundo dever, já que Paulo divide em dois, é o dever positivo, que quer dizer, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Portanto, tratamos na última mensagem a parte negativa, como não educar. Hoje vamos tratar a parte positiva, o segundo dever. E consiste no quê? Mais, ou seja, o primeiro é, não provoquei os filhos a ira, e o segundo é, mais, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vocês precisam compreender que a grande responsabilidade de vocês com relação aos seus filhos é educá-los. Educá-los. Então a responsabilidade da formação, do treinamento, da educação, da disciplina dos filhos é dos pais. É interessante notar em nossa sociedade, quando você assiste, por exemplo, a National Geographic ou Animal Planet, esses canais que tratam do mundo animal, ou você vê algum documentário sobre especialistas em animais, você nota quando famílias, pessoas adquirem animais para cuidar ou para treinar, você vê o desempenho, a dedicação, a atenção que é voltada para animais, o cuidado com alimentação, com adestramentos, com o pelo dos animais, quantias são gastas, tempo é gastos e anos para treinar, adestrar, guardar, proteger, dar abrigo, alimentação naquele animal e até fazer com que ele ganhe prêmios em exposições. Já viu a atenção que se dá a um cachorro, ou a um pássaro, ou ao cultivo de flores? É uma dedicação que algumas pessoas dedicam quase a vida para a formação daquele animal. Agora o interessante notar que eles não fazem a mesma coisa com os filhos. Parece que os filhos se educam por osmose. A mesma atenção não é voltada. Você vê, por exemplo, quando alguém se dedica ao treinamento de um cão policial, por exemplo, o cuidado com a dieta balanceada, uma ração balanceada, com o pelo, a proteção do frio, do calor, o treinamento rígido, até aquele animal se tornar um campeão. É impressionante, tempo, energia, esforço e altas cifras em dinheiro. Entretanto, me parece que com os filhos não se vê a mesma coisa.
não se há um treinamento, uma participação intensa, presente na formação das crianças. E este é o grande dever, quando Paulo fala, não provoquei os filhos à ira, mas criai-os. Ele está dizendo, o grande dever dos pais para com os filhos é treiná-los, formá-los, educá-los, é se empenhar duramente, perseverantemente, na formação desses indivíduos. E esse é o caos, que essa sociedade, e o caos que essa sociedade se encontra, uma das grandes razões é de filhos completamente despreparados para viver em sociedade, destreinados, mal educados, mal formados, descoordenados, porque os pais, em sua necessidade, em sua loucura, imaginaram que eles iriam se autoeducar, o que o Estado faria, que a escola faria, que a avó faria, que o Saci Pererê faria, e não eles próprios. O grande dever dos pais, eles precisam compreender a responsabilidade desse indivíduo que está do seu lado, que foi gerado por você, a responsabilidade da sua completa formação, educação, princípios, valores, conceitos, ética, doutrinas, é toda de responsabilidade do pai e da mãe, principalmente do pai. E qual é o conteúdo dessa educação? O texto diz, criai-os, formai-os, treinai-os, educai-os, na disciplina e na admoestação do Senhor. Diferente da educação pagã, que lida só com o comportamento das crianças, a educação consiste só em bons comportamentos, ética, moral, e isso não está fora também da formação dos nossos filhos. Nós os educamos para serem íntegros, para serem retos, honestos, para serem boas pessoas. Mas diferente dos pagãos, que se limita apenas à parte comportamental, a ordem que o versículo tem em vista é infundir temor de Deus nas crianças, é infundir temor e obediência a Deus nas crianças. Educai-os para que temam a Deus, para que obedeçam a Deus, para que obedeçam a palavra. A base para a educação das crianças são princípios bíblicos cristãos. Não são simplesmente regras comportamentais, mas os criamos tendo em vista o temor a Deus, a obediência a Deus, os mandamentos de Deus, a disciplina de Deus, a palavra de Deus, o evangelho de Deus. E aqui, à guisa de introdução, eu aprendo 3 princípios, 3 coisas. Escute, pais. Primeiro, os filhos não aprendem sozinhos. No inglês, a palavra criai-os quer dizer trazê-los para cima. Eles não conseguem alcançar sozinhos. Eles não conseguem atingir esse conhecimento sozinhos. Eles precisam ser ensinados. Eles precisam ser instruídos. Eles não podem atingir a formação, o conceito, o conhecimento sozinhos. Eles precisam ser levados para cima, trazidos por vocês. Ou seja, eles precisam ser educados, disciplinados, ensinados. Segundo princípio que eu aprendo aqui, é que os filhos não são nossa propriedade. Os filhos não são nossa propriedade particular, nós não os educamos para satisfazerem nossos desejos, para atenderem nossos caprichos. Os filhos são de Deus,
e nos foram entregues por algum tempo para criarmos para Ele. Você é mordomo. Seu carro não é seu, seu dinheiro não é seu, sua casa não é sua. É tudo de Deus. E Ele deu para você cuidar. Os filhos entram nisso. Os filhos não são propriedades de pais caprichosos. Os filhos são de Deus e nos foram entregues para cuidarmos, formarmos para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, para o serviço dEle. Paulo é que está revelando isso, dizendo, qual é o grande dever dos pais? Educar. E para isso, os pais devem usar duas ferramentas apresentadas por Paulo. Paulo dá a ordem e dá ordem, educai-os. E apresenta duas ferramentas para os pais usarem na educação. Primeiro, a disciplina do Senhor, é uma das formas de educá-los, criá-los, uma das ferramentas. E a segunda, na admoestação do Senhor. A primeira é física, é o que fazemos para e com nossos filhos. A segunda é verbal, é o que dizemos, ensinamos, como instruímos nossos filhos. A disciplina do Senhor é aquilo que é feito a uma criança, ao passo que a instrução do Senhor é aquilo que é dito a uma criança. Entretanto, ambas têm o propósito de ensinar. Vamos então para a primeira ferramenta apresentada por Deus, primeira ferramenta que nós temos acesso, que nós usamos para educar nossos filhos, formar nossos filhos, treinar nossos filhos, a disciplina. O que Paulo tem em mente quando ele diz, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina? O que Paulo tem em mente? O que quer dizer essa palavra? Bom, é uma palavra grega usada para treinamento de crianças, treinar crianças. Mas treinar crianças como? Em Hebreus 12, 11, o autor vai nos ajudar a interpretar o que Paulo quer dizer aqui. Porque o autor emprega a mesma palavra no capítulo 12, no verso 11. A mesma palavra grega que é usada aqui. E ela tem referência a castigo físico. Veja só, Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina, aqui ele usa a mesma palavra, disciplina. Hebreus 11, 12. Em Efésios 6, 4, pais, criai-os na disciplina. Para eu ajudar a interpretar o que Paulo quer dizer em Efésios, eu vou ver a mesma palavra sendo usada em Hebreus 12, 11 com mais clareza. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. O verso 11 de Hebreus 12, ele entende que essa palavra usada aqui tem referência a castigo físico, castigo, punição. Ou seja, Paulo está dizendo que devemos ensinar princípios aos nossos filhos, devemos educar nossos filhos através da correção, através da punição, através do castigo, e muitas vezes castigo físico. Essa é uma das ferramentas apresentadas pela Escritura, a qual nós devemos usar para educar, formar nossos filhos. Disciplina. Vamos ver agora um pouco da extinção da disciplina. A disciplina das crianças está sendo extinta, sumiu. A disciplina no sentido de castigo está sendo banida dos lares. Muitos lares, a maioria deles da nossa sociedade, são isentos de disciplina. Está acontecendo um fenômeno dentro dos lares. As crianças fazem o mal, as crianças desobedecem, as crianças arrebentam com tudo, e não estão sendo punidas por isso. Elas fazem o mal, elas arrebentam com os pais, desobedecem, e elas não estão sendo punidas por isso. E ao perceberem isso, que elas fazem mal e não são punidas,
elas entenderão que fazer o mal não traz consigo consequências. Vai produzir algo muito nocivo no coração das crianças. Elas entenderão que fazer o mal não traz consigo consequências. E sabe qual é a consequência disso na vida das crianças que fazem o mal e não são corrigidas? É que elas perderão o respeito por toda e qualquer forma de autoridade, incluindo os próprios pais. Elas não serão ensinadas a respeitarem e obedecer autoridades. Por isso, essa onda de rebelião juvenil, infanto-juvenil no nosso mundo. Porque a disciplina foi tirada dos lares, e o que estamos vendo é uma geração de gente rebelde, que não respeita pai, não respeita mãe, não respeita nenhuma figura de autoridade, estão prontos a se rebelarem contra qualquer um. O que você vê hoje, irmãos, é uma resistência a qualquer tipo de disciplina. Isso não é só nos lares não. Leis, castigos, a nossa Constituição, tudo que está relacionado a crimes tem sido amenizado. Não há mais punições têm sido abrandadas com relação a crimes, a qualquer coisa na nossa sociedade que envolve punição e castigo, tem sido retirado, amenizado. E é óbvio, isso alcança também os pais e filhos. Agora, quais são as causas da ausência da disciplina? Porque a disciplina, a punição, o castigo sumiu dos lares. Porque pais resistem à ideia de disciplinar seus filhos, pelo menos por 3 razões. A disciplina sumiu dos lares. Primeira razão, por causa do excesso e da severidade de disciplina aplicada no passado. Uma das razões da disciplina ter sumido é por causa do excesso e da severidade que ela foi aplicada há anos atrás. Havia um elemento de tirania no conceito de paternidade e de disciplina antigamente, pois essas formas de disciplina antigamente eram muito brutais. Pais eram muito brutos no tratamento com os seus filhos. Por exemplo, antigamente os filhos não podiam se expressar diante dos pais, não podiam tecer opiniões diante dos pais. Eles não podiam sequer fazer perguntas aos pais. Isso era tido como um ato de reverência. Então eles eram conduzidos de forma muito severa. Alguns pais na época diziam: filhos não são para a gente ouvir, filhos são para a gente ver. Pais ignoravam as opiniões dos filhos. E eles recebiam, os filhos eram feitos apenas para receber ordens. E eram punidos severamente, caso não obedecessem essas ordens. E em certo ponto, eles estão corretos. A punição não deve ser agressiva ao ponto de violentar as crianças. Isso acontecia na antiguidade. Eu peguei um pouco dessa fase. Entretanto, escute, a resposta para a correção errada não é a ausência de correção, é a correção certa. A correção sumiu dos lares em resposta ao excesso praticado no passado. Está certo, o excesso está errado, a violência está errada. Mas a resposta para a correção errada não é a não correção, a ausência da correção. É a correção certa, que é o que Paulo fala. Pais, não provoquei vossos filhos a ira. Correção errada. Mas ficai sem correção. Não é isso que Paulo fala. Mas corrigir de modo correto. Segunda razão porque existe hoje nos lares a ausência da disciplina. A primeira, um excesso de severidade aplicado no passado. A segunda, uma ignorância sobre o ser do homem, a natureza do homem, quem o homem é. O conceito que a sociedade tem da natureza humana é que ela é essencialmente boa.
que a psicologia moderna, o que a sociedade moderna enxerga, vê com relação à natureza humana, é que ela é intrinsecamente, inerentemente boa. E o que se deve fazer então, em casos de transgressão ou de maldade, não é a punição, deve-se encorajar, induzir e desenvolver a parte boa do ser do homem. Então eles dizem que para a rebeldia, não é, ou para mal, para o crime, a solução não pode ser a punição, não deve ser autoridades punitivas que devem cuidar de criminosos ou de crianças, deve ser psicologia, deve ser conduzida a psicólogos e psiquiatras, para que extraiam deles o que tem de melhor. Portanto, não deve haver nenhuma punição, nenhum corretivo, nenhuma disciplina, e apenas extrair o que tem de bom, uma vez que se crê que o homem é bom. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Gênesis 8, 21, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a sua infância. Salmo 51, Davi diz que em pecado gerou minha mãe, em pecado eu fui formado. O homem é inerentemente mau, intrinsecamente mau. A natureza do homem é má. Eles estão errados. Mas uma vez que pensam que o homem é bom, retiram toda a forma de punição. Por isso que a punição saiu. Terceira razão por que a punição se ausentou dos lares. Uma ignorância, primeiro, a punição severa do passado, a ignorância do ser do homem, e uma ignorância do ser de Deus, do conhecimento de Deus. O homem moderno e alguns cristãos não formulam sua descrição de Deus com base nas Escrituras. O conceito de Deus que a sociedade moderna e alguns cristãos têm, vem da sua própria mente, da sua imaginação. Eles têm a ideia de um Deus amoroso, tolerante, um Deus que é indiferente às nossas ações e não pune os nossos pecados. Por essa razão, não há necessidade de disciplina, porque o castigo, a punição, não se harmoniza com a ideia de um Deus tolerante, Papai Noel, fofinho, que ama. Esses conceitos é de um Deus mal interpretado do Antigo Testamento. Não é o Deus do nosso Pai, Jesus Cristo, todo doçura, todo amor. Então, por causa do conceito errado no ser, a respeito do ser de Deus, Deus é um Deus que tolera, que ama todo mundo, que abraça tudo, que aceita tudo. Não há necessidade de punição, porque o conceito, veja só, muitos conceitos de justiça, conceitos de verdade, conceitos de moralidade, vêm da existência de um Deus bondoso e amoroso. Então nós agimos conforme o Deus que nós criamos. Se o nosso Deus é bom, amoroso e tolerante, nós somos bons, amorosos e tolerantes. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de Deus? Naum, capítulo 1, 2 e 3, o Senhor toma vingança contra os seus adversários, e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O que eu aprendo aqui? Deus é um Deus que pune o mal. Portanto, dentro da educação cristã, está contida a punição e a disciplina sobre o mal. Se Deus é um Deus que pune o mal, que disciplina o mal, que castiga o mal, dentro da educação cristã, que tem como referência Deus, nós também devemos punir e castigar o mal cometido pelos nossos filhos. Então são 3 razões
pelas 3 razões pelas quais a disciplina foi banida dos lares. Entretanto, a educação dos pais deve envolver a disciplina, deve envolver castigo. Pais, dentro dos seus deveres está contida a disciplina, a correção. Hoje no Brasil existe uma lei criada em 2014, a Lei da Palmada. É uma lei que proíbe pais aplicarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante na educação dos filhos. Muito boa essa lei. Entendemos que na história existiram diversos exageros, e essa lei é para proteger a integridade dos filhos. Somos contra qualquer tipo, espécie de violência, maus tratos, espancamentos, abuso. Entretanto, como eu disse, a resposta para a violência, a educação brutal, não é a omissão, é a educação correta. A Bíblia ordena a disciplina como parte da educação dos filhos. Vamos ver isso, que foi o que o pastor Danilo abriu aqui. Não precisa abrir, só ouve. Provérbios 23, 13 e 14, diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigar com vara, não morrerá. Tu a fustigará com vara e livrará a sua alma do inferno. Aqui temos um texto que claramente ordena, como parte da educação dos pais, a disciplina dos filhos. Desse texto se extrai 3 princípios. Primeiro, pais, não deixem de disciplinar seus filhos. O texto diz: não retire da criança a disciplina. Não deixe a criança sem disciplina. Não deixe de disciplinar a criança. Segundo, diz que ela não vai morrer por isso. O texto diz: não retire da criança a disciplina, pois se a fustigar com vara, não morrerá. Pais que temem fazer, eu vou prejudicar, eu vou matar, eu vou fazer mal a ela. Não, o texto diz: não vai morrer. O que quer dizer isso? Não fará mal algum a disciplina, não causará dano algum nos seus filhos. A disciplina feita corretamente, amorosamente. Tu fustiga ela com vara, nem por isso morrerá, não fará mal algum, pelo contrário, trará para ela resultados positivos, pelo menos 2, é o que o texto diz. Tu a fustigará com vara e livrará a sua alma do inferno. Então, primeiro, ele ordena a disciplina tem que ser regular, não causará dano algum, pelo contrário, trará resultados positivos, pelo menos 2. O texto diz assim: tu fustigará com vara e a livrará do inferno. A palavra inferno aqui no hebraico quer dizer Sheol, e aponta para 2 coisas. Sheol, primeiro, mundo dos mortos, sepultura, morte. A ideia é o quê? Pai, se você disciplinar teus filhos com a vara, você livrará ele da morte, você livrará ele da sepultura. O castigo é necessário para salvar crianças das suas próprias tendências selvagens, das tragédias. A disciplina é para conter ela, para que ela mesmo não se mate, não se envolva em escândalos, não se envolva em situações de risco e termine destruindo a própria vida. Então tu a disciplinará e livrará ela de tragédias, livrará ela de ser um marginal, livrará ela de ser um bêbado, um drogado, livrará ela de ser uma pessoa sem caráter, livrará ela de se autodestruir, livrará ela de uma morte precoce. A disciplina tem esse poder, as palmadinhas têm esse poder. E segundo resultado positivo, Sheol também dá a ideia de inferno. Inferno. O que é isso? A disciplina com a vara ajuda no processo da conversão. Qual é o meio que Deus usa para salvar pessoas? Para salvar crianças? Para chamar os eleitos? O culto doméstico, o culto público, a pregação da palavra, o evangelismo e também a vara.
A vara a aplicação da vara é um dos meios de conduzir essa criança a Cristo, a fé. Então você preserva ela tanto fisicamente, quanto espiritualmente, através da vara. Os puritanos criam que uma parte importante do ensino dos filhos consistia na disciplina. John Norton, puritano, por exemplo, declarou que doutrina e exemplo somente são insuficientes. Disciplina é uma parte essencial do cuidado do Senhor. John Eliot, outro puritano sobre a disciplina, disse: a dócil vara da mãe é algo muito suave, não romperá nem osso nem pele. Entretanto, pela bênção de Deus com ela, e sob sábia aplicação dela, romperá o laço que une a corrupção ao coração. Eles entendiam que a disciplina era essencial na formação religiosa dos filhos. Então, primeiro, a Bíblia ordena a disciplina. Segundo, a Bíblia ordena começar cedo. Cedo. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. O que é cedo? Nos primeiros anos, na tenra idade. Algumas pessoas questionam, perguntam: pastor, qual é o momento de começar a disciplinar meus filhos? Tem idade para fazer birra? Tem idade para desobedecer? Então já tem idade para ser disciplinado. Se ele já demonstra desrespeito, insubmissão, rebeldia, já tem idade para fazer tal coisa, já tem idade também para ser corrigido. E o texto diz: comece cedo. E aqui eu aprendo um princípio: quem usa a vara cedo, usa pouco. Quem usa a vara tarde, talvez nunca deixe de usá-la. Porque a vara tem como princípio o ensino. Se eu uso a vara cedo, a criança aprende cedo, e aprendendo não há mais necessidade do uso da vara. Quem usa cedo, usa pouco. Pais, comecem cedo. Terceira coisa que eu aprendo: resistir à ordem, pais, traz consequências desastrosas. Resistir à ordem de disciplinar os filhos traz consequências desastrosas e até irreversíveis. Provérbios 19, 18 diz: castiga o teu filho enquanto há esperança. Existe um tempo determinado para a disciplina, existe uma fase da vida da criança que a disciplina tem que ser aplicada. Você não pode deixar passar essa fase. Muitos erros, muitas coisas que as crianças fazem, podem ser evitados agora, nesse tempo. Quando o texto diz aqui, castiga o teu filho enquanto há esperança, eu aprendo duas coisas aqui. Primeiro, o que quer dizer enquanto há esperança? A ideia é que disciplina teu filho enquanto ele ainda não se perdeu, enquanto ele não morreu, enquanto ele não enveredou para as drogas, enquanto ele não abandonou a Cristo. Disciplina ele enquanto ainda está tempo, enquanto ele está na tua casa, está no teu lar, nos teus cuidados, enquanto ele não se perdeu completamente. Pais que perdem seus filhos para as drogas, pais que perdem os seus filhos para a bruxaria, para o ateísmo, pais que perdem os seus filhos para o crime, ou pais que perdem os seus filhos para a morte, muitas vezes é porque aplicaram a disciplina tarde demais, ou não aplicaram. E o autor está dizendo, enquanto há tempo, melhor, enquanto há esperança, enquanto ele não se perdeu, não se destruiu, não se machucou, enquanto ele está aqui próximo, palpável, vai agora. Segundo coisa que eu aprendo, enquanto há tempo, enquanto há esperança. Primeiro, enquanto não se perdeu. Segundo, enquanto é tempo. Disciplina teu filho enquanto há solução, enquanto é tempo. O que quer dizer? Há fases da vida que o pecado, os erros, as falhas, se forem disciplinadas a tempo, podem ser corrigidas. Mas se passar do tempo,
podem ser irreversíveis. Falhas, traços do seu filho, que se devidamente corrigida agora, podem ser revertidas. Mas passado o tempo, podem ser irreversíveis. Pais, corrijam eles enquanto eles ainda podem mudar. Porque vai chegar um tempo que eles não mudarão mais. Quarto, a Bíblia não só ordena disciplina, mas ordena começar cedo. Diz que quem resiste à ordem traz consequências desastrosas. E quarto, pais que não disciplinam os filhos trazem mal sobre si próprios ou sobre si mesmos. Não quer disciplinar o filho? Não quer nada com o filho? Deixa lá. Indiferente quanto ao filho. Você não tem o interesse pela educação dos seus filhos. Você está trazendo mal para você mesmo, para si próprio. Provérbios 29:15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, o que é isso? A criança sem disciplina vem a envergonhar a sua mãe. O que é isso? A criança sem disciplina, ela tem aqui, ela traz o resultado sobre o próprio pai. O que quer dizer o resultado? Envergonha a mãe. É um termo usado para dizer o quê? Traz mal, tristeza, desgosto para os pais. Os pais que não disciplinam os filhos terão como recompensa desgosto, tristeza, angústia, sentirão mal. A criança entrega a si mesma é vergonha da mãe. O que esse termo quer dizer? Pais que não disciplinam os filhos receberão em si mesmo o próprio castigo. O que é envergonhar a mãe? Você vai ter filhos envolvidos em escândalos que levarão o seu nome. Filhos que se envolverão em acidentes de carro e você vai ter que arcar as dívidas. Filhos que envolverão com as autoridades e a justiça, e você vai ser exposto. Essa é a ideia. Você vai arcar com despesas, você vai ter um filho marginal, você vai ser envergonhado em público, você vai ter filhos envolvidos em escândalo, pais que sofrem, que têm que gastar dinheiro, tempo, sono, porque se recusaram a disciplinar seus filhos. O mal vem contra ele mesmo. Quantos já viram isso? Mães, 3, 4 horas da noite, dentro de uma delegacia, implorando para o delegado soltar o filho. Pai fazendo empréstimo para pagar traficante que quer matar o filho que está devendo drogas. Pai que chega em casa e tem os objetos roubados por filhos viciados que vendem tudo. Pais, mães que tem que cuidar de um filho precoce da menina, de 15, 16 anos. Por quê? Esses meninos trouxeram tantos males para os pais, envergonhando a mãe e o pai, porque não tiveram, muitos deles, disciplina, se tornaram marginais. Agora, quinto, por que nossos filhos precisam de disciplina? Você deve estar perguntando, por que eu tenho que punir meu filho? Castigar meu filho? Por que é necessário? Por que eles precisam? Você não vai entender a disciplina física, a punição com vara, se você não entender a doutrina da depravação total. Se você não entender que o seu filho é filho de Adão, que o seu filho é depravado, que o seu filho é mau, que a queda depravou o seu filho, que o pecado que está nele faz ele mal, você nunca vai disciplinar o seu filho. Toda mãe, quando pega um menino na maternidade, recém-nascido, em vez de falar, ai que anjinho, devia falar, ai que, vou pular essa parte, ai que pecadorzinho. Eu gosto de um termo que Woods Balkan usa, quando a mãe pega assim, o filho
de fralda, bonitinho, com as coxas gordas, igual o meu Felipe, que eu mordo. Eu falo, ai, que anjinho. Ele fala, não é anjinho, é uma víbora de fraldas. Por que a disciplina? Por causa do pecado que há neles, por causa da depravação do coração deles. O coração deles é inclinado ao mal, a toda sorte de rebelião, de maldade. E a disciplina tem a função de conter essa maldade, tem a função de pôr limites na sua maldade. É por isso que disciplina. Mateus 15,19, do coração do teu filho, vêm os maus pensamentos, o homicídio, o adultério, a imoralidade sexual, o roubo e as mentiras, é isso que tem no coraçãozinho do teu filho. Salmo 58,3, diz que os ímpios se desviam desde a sua concepção, e nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. A disciplina, ela é usada para refrear o mal do coração delas e para manter o pecado dentro de limites, de outra sorte se tornarão monstros, que é o que você está vendo aí fora. Provérbios 22,15, o coração da criança é inclinado à insensatez, à estultícia, ao pecado. Ok? Vamos traduzir esse versículo. O seu filho é corrupto, o seu filho é mau, o seu filho é inclinado à maldade, mas... entretanto, a vara da disciplina afastará dela, o que? A maldade, a mentira, o mau caratismo. Então a disciplina tem a função de conter o mal, pôr limites na criança, arrefecer o pecado nela. Martin Lloyd Jones diz que Deus criou leis, levantou autoridades e quer que as obedeçamos, e a disciplina tem esse fim, fazer obedientes. Vimos por que precisam de disciplina, agora vamos ver o propósito da disciplina. Por que o castigo é necessário? Ou melhor, qual é o propósito do castigo? Por que fazemos uso dele? A disciplina, escute, não é um fim em si mesma. Ela é um meio para alcançar um fim. A gente não castiga por castigar. Não é um fim em si mesmo. Estou com raiva, vou bater nesse menino. Vou castigar esse menino. Não. A disciplina não é um fim em si mesmo, é um meio para um fim. Lembrem-se. O que o texto diz? Criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então, quando eu aplico a disciplina, ela tem a finalidade de ensinar. A disciplina é pedagógica. Tem uma lição por trás da vara, um ensino, uma regra. Ela tem a finalidade de ensinar e corrigir a criança do erro. Veja Provérbios 19,15. A vara e a disciplina dão sabedoria. A disciplina ensina, a disciplina instrui, a disciplina corrige, não é disciplinar por disciplinar. Ok? É com essa finalidade. Então, todas as vezes que você corrigir seu filho, a correção tem que trazer consigo um princípio, um ensino. Papai está corrigindo por causa disso. Papai vai corrigir em razão disso, é para que você aprenda isso, é por causa dessa infração, é por causa dessa transgressão, é por causa disso. Mas não pode simplesmente tomar uma surra assim, mas por que está me batendo? Porque o São Paulo perdeu de 3 do Palmeiras, e eu estava com a camisa do Palmeiras bem naquela hora, na frente do velho, e eu ainda dei uma zoadinha. Rapaz, ele me deu uma que eu vivi estrela. Não, deve haver um ensino. Por exemplo, vou usar o meu exemplo, quando eu vou corrigir meus filhos, eu chamo no quarto, eu explico para eles, eu ensino, você vai ser corrigido porque sua mãe me passou essa informação, você vai ser corrigido porque você desacatou ela da minha frente, você vai ser corrigido porque você mentiu, isso trouxe consequências, você vai ser corrigido porque quebrou a lei do Senhor, ofendeu a Deus, pecou contra Deus, é por esta razão.
Então, logo após, aplica a disciplina. Veja só, o supremo alvo da disciplina, supremo alvo, é a obediência, ok? A maior finalidade da vara é ensinar os filhos a obedecerem. Primeiro, obedecer quem? Obedecer a Deus e a sua lei, Efésios 6,4, criai-os de forma que aprendam princípios cristãos, usem a vara de modo que aprendam temer a Deus, aprendam honrar a Deus, aprendam obedecer a palavra de Deus. E como eles aprendem a obedecer a Deus? Agora vai aqui uma dica. Deus quer que as crianças o obedeçam, Deus quer que as crianças obedeçam a Ele, através da obediência aos pais. Os filhos têm que saber que ao obedecerem os pais, eles estão obedecendo a Deus. E quando eles não fazem isso, é hora dos pais usarem a disciplina para que eles obedeçam a Deus através de obedecer a eles, os pais. Isso está em Deuteronômio 4, versos 1 a 10. Essa finalidade não é disciplinar porque você está com raiva, porque você perdeu o emprego, porque brigou com a mulher. Não é um despejar de ira sobre a criança. É com uma finalidade pedagógica. Portanto, se o propósito da disciplina é pedagógico, você não pode exceder na correção. Esse é o 7º princípio. Não exceda na disciplina. O que Provérbios 18, 19 diz? Castiga o teu filho, mas não te excedas a ponto de matá-lo. O que o salmista, o Salomão está ensinando aqui? Discipline com moderação, não exceda. O que é isso? Você não deve disciplinar o seu filho num surto de fúria, descontar nele decepções e seus caprichos. Essa não é fidelidade. O excesso da disciplina que Provérbios está pedindo para não ter, não exceda. Pode acontecer se você for discipliná-lo com essas motivações, na hora que estiver com fúria, com raiva, descontando na criança. Não faça isso. Muitos desses pais usam esses textos de disciplina para ferirem seus filhos, espancarem seus filhos. Não, senhor. A Bíblia diz que a disciplina tem que ser com moderação. A maior parte da pouca disciplina que é aplicada no mundo hoje, baseia-se mais em impaciência dos pais ou nos seus desejos egoístas, muito mais do que no desejo do progresso e amor dos filhos. Ok, pais? Se a disciplina tem a finalidade pedagógica, então não é no seu momento de fúria, de ira, caprichoso, que você deve fazer isso com seus filhos. Se não tem uma finalidade de ensinar, você não deve fazer isso só porque você está de mau humor, ou porque a criança pisou no seu tapete, ou coisas desse tipo. E por último, a disciplina deve, para você entender, eu vou fechar agora como a disciplina deve ser aplicada, como você vai entender ela com maior clareza. Escute isso aqui, olhe para mim. A disciplina deve levar em conta a nossa relação com Deus. Todos nós aqui temos o mesmo pai, não temos? Temos um pai. Quem é nosso pai? Quem é nosso pai? Nós somos os seus? Ele também não nos corrige? Sim ou não? Então, o modelo da nossa disciplina para com nossos filhos é o modelo da disciplina de Deus para conosco. Ok? O padrão de disciplina, o nosso padrão de disciplina é o padrão de Deus conosco. É assim que disciplinamos os nossos filhos. Então vamos lá. A disciplina deve levar em conta a nossa relação com Deus. Como Deus nos disciplina? Primeiro, a disciplina é feita com compaixão. Ela é moderada. Deus nos disciplina dentro dos nossos limites e disciplina compatível ao nosso erro. A disciplina que Deus
aplica em nós é moderada, é com compaixão. Salmo 103, verso 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, na medida dos nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Deus nos trata com compaixão. Deus nos trata com moderação. Deus nos disciplina com moderação. Discipline seu filho como Deus te disciplina, com compaixão, moderadamente. Segundo, a disciplina de Deus conosco é feita com amor. Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama. Você só pode, veja só, a disciplina sempre deve ser exercida em amor. Se você não disciplinar seu filho, se a disciplina for feita e não for feita com amor, você não deve aplicá-la de maneira nenhuma. Você não pode praticá-la. Se você não pode praticá-la com amor, não pratique de modo algum. Viu? É uma disciplina amorosa, cuidadosa, compassiva, em amor, que você faz com os filhos. Terceiro, a disciplina de Deus para conosco é feita com as motivações certas. Deus não é um Deus caprichoso, que sai nos punindo desenfreadamente, quando a gente tem uma falha. Mas ela é com as motivações, Isaías 1,5, porque há vez ainda de ser castigados, porque continuais em rebeldia. Ou seja, o castigo aplicado de Deus era em casos específicos, rebelião. Não era de forma arbitrária, como pais corrigem filhos. Ah, porque ele sentou no banco do meu carro. Ah, porque ele buzinou de manhã. Ah, porque ele comeu o meu sanduíche. Deus não faz isso com a gente. Ele nos disciplina com as motivações corretas. Ele não disciplina quando a gente cai, quando a gente tropeça, quando a gente erra. Deus não disciplina a gente quando a gente erra. Ele nos disciplina quando nós desobedecemos, nos rebelamos contra Ele. Você não deve disciplinar o seu filho porque ele quebrou um copo, porque deixou o leite com Toddy cair na mesa, por causa dessas bobagens. Você disciplina o seu filho quando ele desobedecer você, a Deus, quando ele infringir uma lei. Deus faz isso conosco. E quarta, a disciplina não precisa ser imediata. Vem cá. Só quem pecou hoje, dá um amenzinho. Só quem pecou hoje, fala amém. Deus te puniu hoje? Hã? Puniu? A punição, muitas vezes, não é imediata. Deus tolera uma coisinha aqui, tem paciência aqui, dá um trupicãozinho. Deus, vai meu filho, vai, levanta. Com os filhos também. Algumas vezes eles tropeçam, eles infringem, eu vou e corrijo imediatamente. Outras vezes, a Suzana, bem, ele vê, não, meu amor, agora não, deixa, agora não, é possível, não vai respirar desse jeito. Ela não precisa ser imediata, não precisa ficar lá o sentinela, ai menino, é um piso fora da linha, léu, não precisa ser imediata. Salmo 103, 8, o Senhor é compassivo, bondoso, tardio em se irar. O que é tardio em se irar? Não fica irado toda hora, não sai castigando toda hora. A disciplina não precisa ser imediata. O que é isso? Avalie a situação, ouve a criança, ouve o menino, quem sabe dessa vez o papai vai poupar, mas não faz de novo. E para terminar, abre todo mundo comigo em Provérbios 29. Provérbios 29. Provérbios 29, verso 17, diz assim: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Eu termino com uma promessa para o pai que disciplina adequadamente, amorosamente seu filho, a mãe. O texto dá
nos dá duas promessas. Corrija o teu filho, dará descanso. Que isso? Ele não se envolverá em problemas, não sairá dos caminhos e das regras que você traçou. Você vai ter descanso com esse menino. Segundo, trará delícias à sua alma, trará alegrias, gozo, júbilo, orgulho em você. Descanso, esse menino vai te dar paz. Eu sei onde ele está, eu sei o que ele está fazendo. Menino obediente, não vai estar envolvido em tribulação. Delícias, vai ser uma fonte de prazer, vai ser o seu campeão, vai ser a sua querida, a sua princesa. Vão ser árvores frutíferas, figueiras frondosas, vão te dar orgulho. Então, pais, não retenham a vara, usem ela adequadamente, amorosamente, e nós teremos resultados positivos. E lembre-se, usem com a finalidade de instruir, educar nos caminhos do Senhor, no temor ao Senhor, no Evangelho de Cristo. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar pelos nossos filhos agora, pelas nossas crianças. Se você foi até essa mensagem um pai ou uma mãe omissa, não deu atenção devida às suas crianças, instrução, educação, afeto, carinho, ou a disciplina, peça perdão a Deus. Fala: pobre dos meus filhos, não tiveram um pai presente, um pai atuante, um pai educador, não tiveram um pai amoroso, instrutor, nem um disciplinador. Me perdoa, Deus, por ter sido esse pai relapso, irresponsável, indiferente, que pode estar criando no coraçãozinho deles mágoas, traumas, feridas, que vão se voltar contra mim no futuro. Se você foi um pai que excedeu, exasperado, exagerado, ríspido, truculento, mal educado, que não sabia tratar seu filho a não ser com cuspes, gritos, bofetões, se arrependa, porque ele é co-irmão em Cristo com você. Ele é seu irmão em Cristo. Você feriu um filho de Deus, alguém que Cristo derramou sangue. Você não tratou com ternura, amor, você provocou ele a ira. Peça perdão. O mesmo às mães. Filhos, se vocês foram vítimas de pais omissos, ignorantes, brutos, se vocês carregam mágoas, abusos, traumas, ou desprezo desses pais, por favor, eu peço que perdoe eles. Perdoe eles. Muitos fizeram na sua ignorância. Muitos fizeram na sua ignorância. Não leve esse mal consigo. Não leve esse mal para o túmulo. Perdoe esse homem. Se ele é um bêbado, ore para ele. Se ele é um drogado, ore para ele. Se ele é um inválido, ore. Ou sua mãe, ore por ela. Fala: Deus, tem misericórdia dessa mulher. E pais, peçam para a partir de hoje começar uma nova vida com seus filhos. Você tem coragem, pai, mãe, de fazer um voto com Deus e falar: aqui nessa igreja, agora, a partir de hoje eu assumo os meus filhos, eu assumo a responsabilidade dos meus filhos, eu assumo o compromisso de educá-los, nutri-los, prover para eles os recursos, tratá-los com dignidade. Faça isso, tenha coragem de fazer algo bom para a sociedade, para o reino de Deus, pelo menos uma vez na vida. Eu vou me dedicar a estas crianças, eu vou me dedicar a formá-las, a amá-las, fazê-las cidadãos decentes, íntegros e tementes a Deus. Por favor, pai, ore. Você tem alguma lágrima para verter?
Essa menininha aí é digna das tuas lágrimas. Verta, esse menininho é digno das suas lágrimas. Esse filhão, será que pode? Será que pode? Você pode se arrepender e dizer: meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz, meu Deus? Por que eu deixei essas crianças? Por que eu fiz isso? Peça perdão. Fala: Deus, me dá uma segunda chance de não perder esses tesouros, essas joias que são meus filhos.